Eu quero começar esta minha fala. Saudando a todos com a graça, a paz e a misericórdia de nosso Deus, o Pai Celestial, e de nosso Senhor, Salvador, Rei e única esperança, Jesus, o Cristo ressuscitado. O Cristo que se fez homem e em sua manifestação humana, ele veio nascido de mulher, sob aquele antigo pacto, a lei, nasceu na nação de Israel, veio inicialmente para os que eram seus, estou me referindo aos judeus, o povo eleito de Deus, e nós, gentios, fomos alcançados pela misericórdia de Deus em Cristo. E pela fé no Evangelho de Cristo, é que um gentio, ele recebe a justificação. É que ele se torna, vou dizer assim, na prática, um reconciliado com Deus pela fé em Cristo. Até porque Deus em Cristo já reconciliou todos os homens de todas as épocas consigo mesmo. Mas esse fato, ele se realiza na vida de uma pessoa quando esta pessoa é convencida pelo Espírito da graça e o Espírito Santo gera fé nesse Espírito que está ouvindo o Evangelho da graça, e esse ser crê, ele recebe a Jesus Cristo ressuscitado como Senhor e Salvador de todo o seu ser. Então, tornando-se na prática um reconciliado. Agora passa a ser, dentre muitas coisas que espiritualmente acontecem neste ato de arrependimento, de recebimento de Cristo como seu Salvador e confissão pela fé, dentre muitas coisas espirituais que acontecem aí, uma delas é que nós nos tornamos membros da família de Deus. Principalmente nós, os gentios, que éramos inimigos de Deus no entendimento. Nós andávamos conforme o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andávamos conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora está atuando sobre os filhos da desobediência. Esta era a nossa realidade sem Deus, sem a salvação em Cristo. Mas agora, por meio da fé em Cristo, nós fomos reconciliados. Nós agora somos membros, nós os que cremos em Cristo, somos membros da família de Deus. E se manifestou, se cumpriu a eleição. Então, eu posso declarar, sem nenhum sereno de presunção, de soberba, de arrogância, de orgulho, mas com toda a convicção de fé, eu posso declarar que dentre o povo escolhido de Deus o Pai em Cristo, de todas as épocas, eu sou um dos tais eleitos. Bom, meus queridos, eu começo também esse áudio, inicio declarando uma coisa: não existe causas sem efeitos. Por que eu digo isso? Porque muita gente, quando para conversar comigo, principalmente os irmãos que ainda estão sob o jugo do sistema religioso,
que é uma realidade e um monstro, não só aqui no Brasil, mas em toda a terra. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo está abrindo o entendimento de muitos filhos de Deus, e muitos outros tantos terão esse véu da ignorância, da falta de conhecimento da graça de Deus, das verdades da graça de Deus. Eles também terão e serão livres deste jugo de escravidão, que infelizmente nós já nascemos dentro de uma programação religiosa escravizadora, e desta eu fiz parte até 2008, e tive aquele encontro visceral, aquela visitação do Espírito da Graça que me convenceu, o poderoso Espírito Santo que me convenceu, que abriu os olhos do meu entendimento para que eu entendesse a necessidade de receber a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Tudo é obra do Espírito Santo, não há participação humana, meus irmãos. Não há mãos de homens, é tudo pelo Espírito, ainda que a decisão seja minha, ainda que o passo de fé seja meu, mas é tudo obra dele. A graça é dele, a fé sobrenatural é dele, a justificação foi feita por ele, pelo Pai em Cristo, a vida eterna procede dele. As armas espirituais poderosas em Deus para nós andarmos nessa jornada terrena como filhos de Deus, triunfando em Cristo, sobre a carne, sobre as obras infrutuosas das trevas, frutificando para Ele, por meio da proclamação do Evangelho da Graça, que levará despertamento, avivamento e salvação para tantos quantos o Senhor nos levar a pregar. Enfim, tudo é obra do Espírito Santo. Mas as pessoas me perguntam, por que um pastor de denominação deixou de ser pastor de denominação para viver como eu vivo? E para quem não me conhece, eu quero dizer que como eu vivo pela fé em Cristo, sob a nova aliança, a graça, vivendo as verdades espirituais da graça de Deus, reveladas a Paulo, o apóstolo da graça de Deus, para nós, os gentios. Então, como pode alguém que já foi pastor de denominação, alguém que já teve uma igreja, porque esse é o entendimento que muitos, mas muitos irmãos têm no Brasil, que igreja é um lugar com placas, que o pastor de denominação, ele só é pastor porque fez um curso, porque fez uma faculdade teológica, ou porque alguém lhe impôs as mãos e o ordenou, lhe deu aquele cargo. E as pessoas perguntam, o que te levou, Marcos, a tomar essa decisão? Primeiro, irmãos, que eu acredito que o maior responsável por eu ter mudado de rumo, de caminhar, de entendimento, é o Espírito Santo. Agora, alguma coisa ou algumas coisas eu fiz, não no sentido de que são oriundas de mim mesmo, com capacidade minha, eu criei, eu fiz porque eu sou o construtor e o autor. Não, eu fiz porque é uma recomendação de Paulo, um salvo ter uma vida de oração, orando em todo o tempo no Espírito, orando uns pelos outros, orando para que Deus me abra as portas da palavra, que todos os homens, em todos os lugares, levante mãos santas em oração. Isso é a recomendação de Paulo, Antes de tudo, peço que se façam súplicas, intercessões, orações e ações de graças por todos os homens. Então vejam que Paulo era um homem de oração, sendo fervoroso no Espírito,
Então Paulo era um homem de oração. E eu confesso a vocês que o entendimento espiritual da graça me veio quando eu comecei a orar. E não é fazer qualquer tipo de oração. Eu quero te mostrar de maneira rápida que algumas orações eu fazia e continuo fazendo-as. Mas eu acredito que foi por meio dessas orações que o Espírito Santo começou a abrir o meu entendimento espiritual e me mostrar o quanto eu estava errado concernente ao que foi feito na cruz e pela ressurreição, concernente ao que era antigo pacto e o que é novo pacto, nova aliança, novo ministério, que não é um novo pacto de obras externas, mas é um novo pacto de práticas espirituais. Mas até então eu ainda era um crente em Jesus, mas vivendo sob o entendimento da lei, das práticas e ensinos do cristianismo e também das práticas e ensinos dos movimentos evangélicos. Eu ainda não tinha entendido a graça como milhões de pessoas na terra ainda não entendem. Por isso é que defendem veementemente os erros, as práticas que, na verdade, práticas essas que já entraram em estado de caducidade, já se tornaram obsoletas, já entraram em estado de obsolescência, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. E o que ele fez, meus amados, pelo seu corpo físico, é para que eu não tenha mais que fazê-lo. Mas eu quero ler com vocês algumas dessas orações que eu fiz, que se tornaram eficazes na minha vida. E são estas orações as responsáveis pelas mudanças e transformações no meu entendimento. E de final de 2007 para cá, eu tenho vivido assim, uma vida no Espírito, uma vida pelo Espírito da graça. Em Efésios, algumas orações feitas por Paulo, o apóstolo da graça de Deus para nós, os gentios. Mas antes de lê-las, eu quero fazer uma pequena observação, meus irmãos. Eu sei que há pessoas, se você for perguntar a outras pessoas, a causa de seus rompimentos, desvinculamentos, desatrelamentos do sistema religioso, pode não ser o mesmo que o meu, ou as mesmas causas que a minha. Mas a minha causa não foi uma causa de persuasão humana, porque eu vi alguém rompendo e segui também aquela escolha, aquela opção, ou porque fui frustrado, não consegui aquilo que eu almejava, eu não consegui, ou porque eu fui à falência. Nada disso. O único crédito, eu acredito que a única razão por eu, um ex-pastor de denominação, um cara visto por outros como um homem de Deus, um vaso de Deus, um profeta de Deus. Olha, pastor Marcos, você ensina por aqui o que outros não ensinam. Você tem uma forma de pregar que outro não tem. É assim, nesse sistema religioso, dentre muitas, mas muitas coisas de ruins que acontecem, uma delas é essa. É que você é exaltado para alimentar o teu ego, para alimentar o teu orgulho, a tua jactância, a tua presunção, sem contar naquele estado de superioridade
em que um se coloca sobre o outro. Ao invés de nós termos o próximo superior a nós mesmos, nós, por conta de um cargo, de um título dado por outro homem a nós, ou nós mesmos chamamos a prerrogativa de sermos aquilo que o Espírito Santo nunca teve em mente de sermos, porque, queridos, quem distribui os dons e os ministérios é o Espírito Santo. Se Ele não te deu o ministério que Ele tem para você, o que você tem, eu vou dizer para você, além de ser carnal, é diabólico. Você não vai ter o aval do Espírito Santo. Você está indo na tua eloquência e veemência humana, que mais cedo ou mais tarde vai se esgotar. E você vai se ver com muita tribulação e angústia na tua alma, na tua mente, no teu corpo físico. E se você nasceu de novo pela fé em Cristo, certamente o teu homem interior não será fortalecido com poder pelo Espírito Santo. Vai ficar menino no Espírito a vida toda. Mas vamos lá. A causa ou as causas reais dessas minhas mudanças de direção, de entendimento, de confissões, de práticas, eu creio piamente, meus irmãos, que foi por conta de passar tempo fazendo esses tipos de oração aqui. Eu quero dizer para vocês também que se você não tem coragem de aceitar as implicações destas orações, não façam. Porque juntamente comigo e com a minha esposa, quando eu era pastor de denominação, uma denominação criada por mim mesmo, Ministério Profético Vida Transformada, que o nome é até bonito, né? É até legal, é até louvável. Mas se isto não for uma obra do Espírito Santo, meus irmãos, qualquer coisa que fizermos, se não for uma ação do Espírito Santo, se não for o Espírito Santo construindo, instruindo, guiando, se não for um ímpeto, um impulso do Espírito Santo, um testemunho do Espírito Santo no nosso espírito, não façam. Por mais que seja bonito, por mais que você tenha boa intenção, mas não faça. Você vai se machucar e vai machucar pessoas. E o que eu ia dizendo é que algumas pessoas, comigo e com a minha esposa, estavam ali orando. Ou supostamente orando, porque quando veio o entendimento da graça de Deus, essas pessoas se levantaram contra, se opuseram. Sabe por quê? Eu acredito que uma das razões é que nós queremos andar conforme a vontade de Deus, mas da nossa maneira, não nos termos do Espírito Santo. Então, algumas das orações que eu fazia, que eu atribuo às minhas mudanças e transformações. Na carta de Paulo aos Efésios a nós, no capítulo 1, verso 15, olha o teor da oração que Paulo fez por esses irmãos gentios do seu tempo. E pelo Espírito Santo, eu recebo testemunha, testificação, que são orações que devemos fazê-las hoje, nessa era atual, e até que se consuma todos os séculos. Enquanto a graça de Deus estiver sendo pregada e o Espírito Santo na terra, entre nós os gentios, eu creio que essas orações devem ser feitas em favor dos salvos. Por essa razão, verso 15, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e no amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês
mencionando-os em minhas orações, e peço a Deus, e peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, olha o que Paulo pedia. O que Paulo pedia ao Pai Celestial para que o Pai Celestial desse aos irmãos gentios da cidade de Éfeso? Ele lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no perfeito conhecimento dele. Oro também para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Queridos, estas eram uma das orações que eu fazia, esses pedidos eram alguns dos pedidos que eu fazia antes de receber o entendimento da graça, antes de entender sob qual novo pacto nós estamos, antes de eu entender quem é o ministro desse novo pacto, a graça de Deus, antes de entender que sob este novo pacto as práticas não são externas, são espirituais, antes de entender que o Cristo em sua manifestação humana, ele cumpriu no seu corpo de carne o que eu não preciso cumprir mais hoje, antes de entender que ele foi crucificado pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação, antes de entender que porque não estou mais sob a lei e sim sob a graça, o pecado não tem mais domínio sobre mim, antes de entender que um pastor não é feito numa faculdade teológica, ele não é levantado por escolha de um outro homem. Esse ministério, quem distribui é o Espírito Santo. E o ministério pastoral, tanto quanto os outros citados por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, a eles e a nós, não é dado para que possamos abrir uma loja, fazer daquilo uma empresa, ajuntar um grupo de pessoas, dominar sobre elas, ensinar uma doutrina que não é a sã doutrina da graça para nós gentios, criar um tipo de doutrina local. Antes de entender essas coisas, queridos, eu passei por esse processo. E o processo longo, de longos anos, vou dizer para vocês, fiquei fazendo essas orações pelo menos por uns 2 anos ou mais, até que um dia o entendimento da graça de Deus me veio em Efésios 4 e eu vi que eu estava sendo mais um cooperador de divisão, era mais uma divisão local, porque essa é a realidade que vou lhes dizer. Em cada esquina há uma loja, em cada loja uma placa, em cada placa uma doutrina, em cada doutrina alguém por trás manipulando.